Amados, nós vamos para esta última ministração e eu quero compartilhar com os irmãos. Fique tranquilo, nós vamos hoje parar um pouquinho mais cedo. Estamos em viagem. Eu estou rindo que a Marília está preocupada com o pastor chega tarde, porque hoje ele tem a apresentação da bisneto. Aleluia. E nós estamos literalmente preparando, que daqui a pouco estaremos retornando para a nossa cidade. Amados, eu quero convidá-los ao livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Nós estamos ainda, não podemos esquecer que estamos ainda na Escola Bíblica de Obreiro. E automaticamente os ensinos deste evento é voltado, um mocotó um pouquinho mais forte às vezes, né? É voltado a um grupo que ama a palavra, um grupo que já não é neófito, é um grupo que ama, que literalmente está disposto a ouvir os conselhos de Deus. Nós já ouvimos porções maravilhosas e eu gostaria de pensar um pouquinho e vamos ver se conseguimos aí, nessa meia hora, passar aos irmãos. Geralmente grande parte dos irmãos já estão dirigindo o trabalho, em parte outros estão com algumas lideranças. E quando se trata do evangelho de igreja, amados, é necessário entender que nós fomos chamados para fazer diferente. Ontem ainda eu citava que Paulo, quando ia se referir a obreiros, ele sempre na sua saudação colocava a expressão misericórdia, graça, misericórdia e paz. O obreiro, ele precisa ser dotado de algumas coisas mais, entre elas a inteligência emocional para governar, para presidir, para trabalhar com o povo, caso ele queira ter êxito em seu trabalho. E nós temos a dificuldade que às vezes você vê algumas pessoas querendo até, almejando até, mas quando chega na hora de resolução de problema, esquece da chamada, esquece da posição e quer tratar como algo pessoal. Não é possível fazer isso. Você de repente está deixando de ser próspero e abençoado em teu trabalho por ser tão fechado aos seus pensamentos. E o obreiro precisa ser maleável, ele precisa ser flexível em alguns momentos, porque se ele não fizer isso, ele perde. Imagina, por exemplo, no caso de Jeroboão, não era melhor ter ouvido o conselho dos velhos? E aí quando os anciãos vão orientá-lo, diz assim: olha, se você ouvir, agradar esse povo, falar com eles hoje, durante toda a vida deles, eles vão te servir, sirva só hoje. Mas nós não queremos, às vezes, não, o meu dedo mindinho é mais forte do que o tórax do meu pai. Não, com braço de ferro não se trata a noiva do cordeiro. Primeiro lembrando que é noiva do cordeiro. Eu acho que não falei isso ainda. Eu falei, vocês me colocaram na saia muito justa, que me chamam e com o meu pastor presidente aqui. Mas quando eu cheguei em Marília, o pastor vai saber agora. Eu cheguei em Marília e o meu irmão morava morava lá em Marília também na época. E eu fui convidado para estar numa festa de aniversário da minha sobrinha. Eu não conhecia muita gente, eu estava há pouco tempo em Marília. E eu cheguei na casa do meu irmão, então em vez de ir para a sala onde estava o pessoal, na cozinha tinha uma reunião, a mesa estava cheia e tinha uma missionária falando. E essa missionária com autoridade falou: não, comigo é assim, eu faço o que acontece. E irmãos, nós conhecemos princípios de autoridade, nós tivemos berço. A gente entende porque Cã foi amaldiçoado, quando sem Jafé poderiam ter o mesmo destino, mas opa! E quando eu fui entrando nessa semana, falou assim: eu subi no púlpito e falei com o pastor Elande. O pastor Elande não sabe disso não, gente, estava sabendo agora com vocês. Cheguei lá e falei com o pastor Elande. Irmão, eu estava chegando, eu falei: a senhora está errada. Quando eu falei isso, você já viu quando você joga óleo e água e se espalha? Olharam para mim, quase fizeram o sinal da cruz, porque você está enfeitando o profeta, não é a visão deles? Falei: senhora, nem conhecia o nome da irmã, vim saber depois. A senhora está errada, minha irmã. Ela olhou para mim, porque estava naquele fervor todo mundo, e eu disse: a senhora está errada. Não, mas já tinha acabado o culto. Eu falei: a senhora continua errada.
A senhora continua errada. Respeite a autoridade. Deus respeita, irmãos. Deus respeita. Eu citei o fato de Miriam e Arão, quando foram falar contra Moisés. O Senhor manda o mal, pega em quem? Nos dois? Porque havia em Arão um peitoral sacerdotal. Deus respeita essas coisas. O homem acha que não faça isso não, querido. Não se suicide. Aleluia. E aí ela disse para mim: não, comigo é assim, eu preparo, eu consagro, e aí eu desço mesmo, usou a expressão, eu desço o cacete mesmo. Eu falei: calma aí, a senhora está falando sobre a noiva do cordeiro? A senhora está dizendo que a senhora desce o cacete, bate na noiva do cordeiro, na menina dos olhos de Deus? E aí, o Espírito Santo sempre ajuda a gente a chegar no lugar certo. Eu falei: a senhora é casada? Sim. Seu marido é crente? Não. Tem quantos filhos? 2. Sua filha é crente? Não. Seu filho é crente? Não. Mas eu deixei tudo. Eu fiquei 18 anos fazendo a obra de Deus. Fez errado, minha irmã. Se nós não cuidarmos dos nossos e principalmente dos da nossa família, negamos a fé e somos pior do que o infiel. Vai consertar a tua casa antes de querer colocar ordem na igreja. Vai ganhar os teus. Mas é necessário ter. Eu bato, eu faço, querido. Cuidado, é a noiva dele. Não mexe não. Na minha esposa eu não deixaria mexer. Imagina ele. Então é necessário ter flexibilidade para lidar com a noiva. E talvez eu acredito que não vou conseguir expor aqui, mas eu quero falar um pouquinho, quando citamos os irmãos de 1 Samuel, capítulo de número 30. Davi, ele teve que sair. Ele foi muito perseguido por Saul. E diferente dos demais reis que tinham que matar o rei, ele tinha que defender, porque ele era chamado por Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas quem é chamado por Deus não precisa matar ninguém para ocupar lugar. Não, o chamado por Deus é colocado na hora certa, no lugar certo, e vai funcionar. Quando você vê alguém tentando derrubar, não tem chamada. Aleluia. Ei, querido, ei, não tem chamada. Quer matar? Não tem chamado. Lembra-se de uma certa avó, que quando o seu filho, que já não prestava, morre, ela sai matando filhos, netos, sobrinhos, todo mundo, para tomar o reinado? Lembra? Só que a Bíblia diz que foi esconder o menininho. Deixa lá, José esconde lá no templo, com 1 aninho de idade. E essa mulher está dizendo: eu matei todo mundo que comigo é assim, braço de ferro, eu mando, matei, eu sou a rainha. Um dia ela vai entrando e o menino já está com 6 anos. Tem sempre o remanescente escondido na casa de Deus, para derrubar os impostores, para derrubar quem se levanta. Ei, não aprendeu isso com o teu Senhor? Aguarde o tempo. Existe o tempo determinado, e é o próprio Deus que coloca. Aleluia. Ela gritou: traição foi o que você fez. Porque quem deseja o trono, irmãos, eu costumo dizer, quem tem medo de perder o trono nunca foi rei. O rei não precisa proteger o trono é protegido. Aleluia. O sangue azul está na veia, não está na boca. Aleluia. Davi está protegendo, cuidando, guardando. E de repente, amados, ele olha e diz no capítulo 27 de 1 Samuel: eu vou acabar sendo morto por meu sogro, por Saul. Eu vou fugir, porque para mim mais importante é viver. Capítulo 27, no primeiro versículo dele: e disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei nas mãos de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel. Ó a sabedoria que tem Davi.
É fácil falar que ele foi para a terra de Gade? Deus faz essas coisas. Lembra do profeta? O pastor citou ele aqui. Robson, 3 anos não vai chover. Não vai chover. Enquanto eu não abrir a boca para falar, não vai chover. Só que o Senhor esconde ele dentro da terra, no nariz do inimigo. Deus faz isso. Davi vai para a terra de Gate. O perigo é grande, por quê? Foi exatamente a terra do Golias que ele tinha matado, lembra? Que tornou os homens escravos por causa disso. Mas Davi vai, e quando ele chega, ele conversa, e é-lhe dado, aqui se dá para ele uma terra chamada Ziclag. Davi vem com seus 600 homens, eu vou citar, irmãos, para ganharmos tempo, e eles ficam ali em Ziclag. Davi mostra fidelidade a Aquis, e de repente Israel entra em guerra, e Davi está vindo, porque ele está sendo protegido, ele foi recebido naquela terra, ele sai também para lutar contra Israel, mas Deus não deixa acontecer, porque conhecia a fidelidade no coração de Davi. Ei, parece até, mas Deus prepara sempre um caminho para tirar o mal, lembra? Como ele disse para Abigail: graças a Deus você me evitou de eu fazer o maior erro. Aí Davi começa a caminhar, as pessoas olham no caminho e falam assim: ó, manda Davi sair fora, manda Davi voltar. Ele sai, abandona, deixa Ziclag só com as mulheres e as crianças. E quando ele está no caminho, Deus providencia que alguém fala assim: ó, se chegar lá, o coração de Davi se voltar, ó, ele vai, não faz isso não. É como os jogadores quando vai jogar no país dele, não pode, né? Mais ou menos assim, manda voltar. Imagina a cena, Davi vem voltando com 600 homens. Só que quando eles vão chegando na cidade, a cidade está posta a fogo. Não tem filhos, não tem filhas, não tem esposas. Davi, a Bíblia diz que esses homens entram num desespero, que eles choraram até acabar a força deles. Eles desesperam, berram, choram, e não se sabe o que aconteceu, mas não há nada na cidade. E Davi então, no capítulo 30, ele diz: ó, irmão bonito, sabe o que acontece? Eu falei sobre a inteligência. Não entre em guerra sem falar com o Senhor. Dá errado. Você vai enfrentando quem você nem conhece, fale com o Senhor, conversa com Ele. No versículo, Davi faz busca, o versículo de número 7 do capítulo 30. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançará e tudo libertará. Presta atenção, irmãos. Líderes, se você agir por ímpeto, se você agir porque está certo, não, eu tenho mais que fazer, não, querido, consulte o Senhor. Dá passo antes da hora. É o certo a fazer. O certo a fazer fora de hora é errado. Aleluia. Nem tudo que existe tempo. Eclesiastes 3, tempo determinado para todo propósito. Davi vai consultar ao Senhor. Traz o éfode. Senhor, eu perseguirei essa tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor diz: fica tranquilo, pode ir, que você vai alcançar e vai trazer tudo de volta. Os homens estão querendo apedrejar Davi, mas Davi está consultando ao Senhor, está falando com o Senhor. Agora, sabe o que é bonito observar isso aí? Vocês concordam que uma vez que o Senhor falou isso, Davi já sai com a vitória na mão, ok? Não se iluda, irmãos. A garantia de vitória não é garantia de não sofrer, de não passar por provas. George Foreman, um homem pugilista, lutador muito famoso, conhecido, mundial. Um dia ele entrou numa batalha, numa luta, presta atenção nisso. Um negão, lutador forte. Ele entrou numa luta e ele perdeu para um oponente muito mais fraco que ele. E isso lhe envergonhou e ele abandonou o ringue. Abandonou a sua carreira de lutador. Ele sentiu tanta vergonha que aquele homem que tinha uma carreira brilhante no boxe simplesmente abandonou. E nesta
Jesus encontrou com ele. Ele foi para a igreja batista e se tornou pastor. E trabalhando para o Senhor, pastoreando, ele abriu um orfanato e cuidava de crianças. Só que quando ele parou do ringue, ele era muito rico. Então tinha vários projetos, mas uma vez que não entra dinheiro e só sai, a falência começa a chegar. E um dia ele olhou para a esposa e disse: não tem jeito, agora estamos falidos, vou ter que fechar o orfanato. E ele ouviu uma notícia dizendo: tem um campeão mundial que está procurando um desafiador. O perdedor ganhará $1 milhão e o ganhador ganhará $30 milhões. Ele olhou para a esposa e falou: vou voltar a lutar. 1 milhão eu vou apanhar muito, mas eu resolvo meu problema. Vou apanhar bastante, mas eu salvo o orfanato. E aí, pouco tempo para tentar voltar à forma, muitos anos longe, 2 dias antes da luta, o Senhor aparece para a esposa dele no sonho e diz: eu vou dar a vitória para George Foreman. O Senhor aparece para ela e diz: eu vou dar. Ela levanta e fala: meu bem, o Senhor falou comigo essa noite e disse que essa luta você vai ganhar, fique tranquilo. Então, garantiu, ele já entrou no ringue com a certeza da vitória. Eram 12 assaltos, 12 rounds. Começou o primeiro round, ele apanhou demais. Segundo round, apanhou bastante. Terceiro round, apanhou demais. Parece que o oponente dele era 18 anos mais novo que ele. Ele mal conseguia ver o oponente já estava batendo. Mas ele se resistiu de pé. No 10º assalto, no 10º round, 10º, tinha 12 rounds. No 10º, o oponente deu uma vacilada, ele encontrou um queixo e pá, no queixo. Quando o oponente balançou, ele correu em cima e finalizou. Tá na internet. Quando dizem ele ganhou, ele se ajoelha e diz: glória a Deus, do Senhor é esta vitória. Eis, o Senhor já te deu a vitória, mas ele não diz em qual round você vai estar de pé. Ele não diz em qual round vai ser. Pode ser no 12º. Qual a sua função? Mantenha-se de pé, continue firme. Não vou cair, porque o Senhor disse que a vitória é minha. Pode bater, mas não me derruba. Pode bater, mas eu não desisto. Continue de pé. Você já tem a vitória garantida, mas não dobre, não deite, não pare, porque o Senhor garante vitória para aqueles que se mantêm no ringue. Aleluia. Senhor Davi, pode ir daí. Vai, meu Deus do céu. Vai, Davi. Deixa eu tentar resumir. Vai, Davi. Aí Davi sai. Deixa eu contar a história resumida para vocês. Davi vai. Só que Davi tinha acabado de chegar. Eles tinham ido para uma batalha, estava cansado. E a Bíblia diz que quando eles estão voltando, eles param no ribeiro de Besor, porque estavam cansados. Estão indo para buscar. E quando eles estão e param no ribeiro, a Bíblia diz que 200 homens daquele disseram: nós não aguentamos, nós não temos condições, nós estamos cansados. E Besor significa refrigério. Você ouviu o nosso amado presbítero Vinícius Jardim dizer aqui: ei, é necessário descansar às vezes. De vez em quando tem que dizer: pastor, me perdoe. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, eu preciso de um tempo. Eu falei: eu gostaria de ter esse tempo também, minha irmã, por favor, descanse. Ela ficou 1 ano para poder assumir de novo as crianças. De vez em quando é necessário. E aqueles homens ficaram ali cuidando da bagagem. E os 400 caminham. E o que eu queria falar com vocês era exatamente sobre esse moço que foi encontrado no caminho. Rapidamente, do versículo 11, diz assim: acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe
a beber água. Presta atenção, esse homem foi encontrado no campo. Davi está indo atrás de uma tropa que ele nem sabe quem é, não sabe aonde está, e encontra um homem no campo. E triste, irmão, como eu queria que você pensasse um pouquinho isso aí. E não é só, o pastor falou que isso aí não é para só falar com os pastores, não, é entre vocês, irmãos. Vocês precisam cuidar um do outro. A Bíblia diz que ele estava lá. Vamos lá, coloca para mim aí, meu amado, por favor, no versículo 12 agora. Deram-lhe também um pedaço. Esse homem estava caído. Versículo 11: e acharam no campo um homem egípcio, e trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água, e deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Presta atenção, esse homem havia sido abandonado. Eu vou fazer a leitura pelo menos. Então disse Davi: de quem és tu? E de onde és? Parece até Jonas, né? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita. O meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Ele começa a contar a história. Nós demos com ímpeto para a banda do sul, e os queretitas para a banda de Judá, e para a banda do sul de Caleb. Presta atenção agora. E pusemos fogo a Ziclag. Queridos, eu queria falar para vocês, não é possível, mas eu quero falar para vocês sobre a inteligência emocional. Davi está indo para perseguir quem pôs fogo em Ziclag, quem levou os seus parentes, e encontra esse homem, e aí fala: está quase morrendo, e dá comida. Quando ele volta, ela vem, explica a sua situação. Eu sou egípcio, eu sou servo de um homem amalequita. Não, e ele me deixou aqui para morrer, porque eu não sei se você sabe, mas tem gente que é assim: enquanto você está com a espada na mão, tá bom, mas não aguentou, deixa para morrer. Arranca aquele companheiro, dá sua espada aqui, meu irmão, eu vou dar sua Bíblia aqui, você nem lê mais, eu vou dar para outro. Deixou para morrer. E isto abre espaço para o inimigo. É uma malequita, não vou nem dizer nada. Deixou para morrer. A Bíblia diz que Davi conta, irmãos, inteligência emocional. Age não, qual é a vontade? A minha vontade era grudar no pescoço dele, esganar ele. Você pegou minha mulher, você pegou meus filhos. Não, querido, pelo amor de Deus, você está na frente de um trabalho, ouça. Você vai descobrir coisas que você não descobriria nem na base de tortura. Ouça. Davi ouve quando ele diz assim: e nós colocamos fogo em Ziclag. Ele não sabia de quem era Davi, ele não sabia onde vir. Davi segura, eu imagino Davi ficando vermelho, que já era ruivo, e ele disse: você consegue me levar até essa tropa? Você consegue me levar para essa tropa? Pelo amor de Deus, irmãos, respire antes de agir, pense antes de fazer. Você tem responsabilidades perante Deus. Se você ousar fazer como Davi fez, você vai ter vitória, não vai ter prejuízo não. Ele leva, você promete não vai me matar? Prometo. E Davi cumpria a promessa, leva, recupera tudo. Mas só para concluir, quando eles estão voltando, eles chegam no ribeiro de Besor, e o texto diz assim, os homens maus, tinha filho de Belial junto com Davi. Davi era assim, irmão. Ele chega no lugar, tem só endividado, amargurado, assassino. É só isso que tem? Vou virar pastor deles. Você está reclamando do quê? Sabe onde o Senhor te colocou? Você tem competência de governar aquele povo, de dominar e de ensinar. Torna-se líder como Davi. É só isso, então você é líder. Aí a Bíblia diz que quando chegou aquele povo, falou assim: esses aí não vai ter nada não. Tem direito a nada não. Nem um despojo, só devolve a mulher e os filhos. Mas Davi na justiça diz: não, querido, quem fica cuidando da bagagem também recebe o mesmo de quem vai para a guerra.
Nós temos irmãos que hoje estão só cuidando da bagagem, não conseguem para a gente com a rua para fazer ar livre, mas eles recebem o mesmo salário, eles recebem o mesmo preço. Ei, querido, é alguém que estava com gente na guerra o tempo inteiro. Não despreze, não abandone, por favor, medite nisto. Não faça como a Amalequita. Cuide de quem lutou com você e por você. E por favor, faça como Davi. Mata não, espera. Vai ser mais lucro ouvir do que agir. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.